Mas os britânicos já não pronunciam mais as palavras do que os americanos? Não, não. Tem casos de palavras que eles pronunciam letras que os americanos às vezes não pronunciam. Um dos exemplos disso é o T. O T, no americano, ele é muito apagado, né? Então a gente já vê o americano falar mais palavras tirando o T da pronúncia, né? Então, se o T vem no final, se o T vem mais ou menos ali no meio, não é pronunciado. Então, o white, que seria a pronúncia de branco, por exemplo, em alguns casos, tem um T ali, mas você não ouve esse T. Você escuta why, I'm why, you are why. Então você não escuta esse T, você escuta todas as letras, menos o T. Né? Então o T é muito isolado da pronúncia americana. É uma das coisas que você tem que ter costume. Ou ele é isolado por não ter som nenhum, ou ele é isolado por ter o som de outra letra. No britânico, ele só tem, também tem dois casos, mas ou ele é forte demais, ou ele não é ouvido. Ou realmente ele some dali de um jeito que leva até as vogais. Então, battle, como a gente chama garrafa em inglês, é uma palavra que a gente substitui o som dos dois T's por um R. Né? Então, o T vai ser muito substituído por R. Então, a gente vê bottle of water, né? Que é essa frase, essas três palavrinhas são o terror de todos os britânicos, falar bottle of water. Mas bottle of water a gente pronuncia ainda mesmo que com som de R. Mas em britânico, você vai ter dois sotaques. Ou a pessoa que fala bottle of water, ou water, né? Não vai falar com som de R, então eu falo bottle of water, ou fala Então você tem dois extremos. Ou tem D de verdade, ou não tem nada. Então, eles não é que eles pronunciam mais as palavras, é que tem algumas letras específicas que em alguns sotaques britânicos, que tem menos sotaque, claro, do que o americano, então eles não têm tanta variação de sotaque, tanta variação de língua, mas eles têm dois extremos, né? Ou eles falam de verdade aquela letra que eles gostam, ou eles não falam nada. Né? Então, é meio que um mito que eles pronunciam mais, né? Sempre não, tá? Às vezes mas dependendo do sotaque, às vezes não é, não. Outra coisa é Harry Potter, né? Porque Harry Potter tem dois T's em Potter, né? Então, ou eles falam Harry Potter, ou eles falam Harry Potter. Ou você vai falar com muito sotaque, ou você vai falar com nenhum sotaque. Então, é muito 880. Já no americano, não. No americano, você vai ouvir uma pessoa que vai falar mais de um jeitinho, outra mais de outro. Nos casos de característica de pronúncia, que é essa coisa do T ou ficar invisível ou virar um R, né, na maioria dos casos, é mais característica de pronúncia, é mais recorrente. Mas vai ter uns casos que por sotaque, sim, vai variar mais. Mas nada que ouvindo umas músicas, nada que assistindo os filmes, fazendo umas aulas particulares de inglês não resolve. É bem mais difícil mesmo, tá vendo? Vai depender muito mais o britânico de você já ter o inglês americano bem formulado. Que aí você já vai ter meio que a compreensão total do que falar e do que ouvir, para você conseguir pensar, entender mais ou menos quando você ouvir um sotaque tão diferente. Que ou vai ter muito ou vai ter nada. E aí, se a pessoa falar cortando a pronúncia dessa forma, tanto assim, mas você já sabe o contexto. Você já sabe o que é que está sendo dito ali, você já consegue até prever, de certa forma, né? Adivinhar o que é que a pessoa está dizendo ali. Então, não fica difícil. Né? É uma coisa que cresce com a prática mesmo, mas não é mais fácil do que o americano, como as pessoas vendem, que é mais fácil. Não é não. Então,